Olá pessoal, vamos a mais uma aula de geometria espacial e nessa aula vamos falar sobre prismas e o cálculo dos seus volumes. O volume de um prisma é dado pela área da base vezes a altura, sendo necessário calcular a área da base primeiro e depois multiplicar pela altura do prisma. Observe esse exemplo. Temos aqui um prisma triangular. E para calcular o volume desse prisma é a área da base vezes a altura. A área da base, vemos que é um formato de um triângulo, e esse triângulo separamos aqui. Temos que B é a base do triângulo e H é a altura. Então a área desse triângulo será igual à área B vezes a altura dividido por 2. É a área do triângulo. Descobrindo a área do triângulo será a área da base do prisma. Então, a área da base vezes a altura é o volume do prisma. Veja esse prisma triangular. Temos que a medida do lado da base do prisma é 4 centímetros e a altura é 8 centímetros. Para descobrirmos o volume desse prisma, vamos descobrir primeiro a área da base. Para descobrir a área da base desse triângulo, que é a base do prisma, separamos ele aqui, temos 4 centímetros de base e a altura 3,46. Multiplicamos a base pela altura e dividimos por 2. Então, a área da base será 3,46 vezes 4 dividido por 2. 3,46 vezes 4 é 13,84 dividido por 2. Ficará a área da base é 6,92 centímetros quadrados. É a área da base. Para descobrirmos o volume, vamos multiplicar a área da base pela altura, que é 8 centímetros. Então, 6,92 vezes 8 é igual a 55,36. O volume desse prisma é igual a 55,36 centímetros cúbicos. Agora vamos a um prisma quadrangular. Nesse prisma quadrangular temos aqui que a área da base é um quadrado e os lados desse quadrado são 3 centímetros. A altura do prisma é 14 centímetros. Então vamos calcular primeiro a área da base e depois multiplicarmos pela altura. Note que para descobrirmos o volume de um prisma é necessário conhecer e calcular a área da base primeiro. Então a área da base, 3 vezes 3 é 9. A área da base é 9 centímetros quadrados. Então se temos 9 centímetros, vamos multiplicar pela altura, que é 14 centímetros. 9 vezes 14 é igual a 126. O volume desse prisma é igual a 126 centímetros cúbicos. Agora vamos a um prisma que sua base é um pentágono, um prisma pentagonal. Para descobrirmos o volume desse prisma, será necessário conhecer a área da base. Então, a área da base, utilizamos essa fórmula para calcular a área do pentágono. A área da base é igual a 5 quantidade de lados vezes A, que é a medida em centímetros, que é 4, vezes a raiz de 3 dividido por 4. Essa é a fórmula. Então, a área da base, 5 vezes 4 ao quadrado, a raiz de 3 dividido por 4. A área da base, 5 vezes 4 vezes 4, 16, vezes a raiz de 3, que é 1,73, dividido por 4. A área da base será igual a 138 centímetros, 4, dividido por 4. A área da base será igual a 34,6 centímetros quadrados. Então, se temos 34,6 centímetros quadrados, para achar o volume desse prisma, multiplicamos pela altura desse prisma, que é 12 centímetros. Então, 34,6 vezes 12 centímetros será igual a 415,2 centímetros cúbicos. O volume do prisma
é igual a 415,2 centímetros cúbicos. Vamos também a um prisma hexagonal, que sua base é um hexágono. Para calcular o volume do prisma que sua base é um hexágono, vamos conhecer primeiro a base hexagonal. Para calcularmos aqui o hexágono, a área do hexágono, vamos proceder da seguinte maneira. A fórmula é idêntica à fórmula que usamos para calcular o pentágono, que é a área da base 6, a quantidade de lados. Note que aumentou. O pentágono tinha 5 lados e o hexágono tem 6 lados. Então 6 vezes 3, que é a medida em centímetros, ao quadrado, a raiz de 3 dividido por 4. A área da base será igual a 6 vezes 9 vezes a raiz de 3, que é 1,73 dividido por 4. A área da base, 6 vezes 9 vezes 1,73 é igual a 93,42 dividido por 4. A área da base será igual a 93 dividido por 4. 93,42 dividido por 4 é igual a 23,35 centímetros quadrados. Então temos que a área da base do hexágono é 23,35 centímetros quadrados. Para descobrirmos o volume do prisma, vamos multiplicar esses centímetros aqui pela altura. 23,35 centímetros vezes 10 centímetros é igual a 233,5 centímetros cúbicos. O volume desse prisma hexagonal é igual a 233,5 centímetros cúbicos. Entenda também que se dividirmos em triângulos equiláteros, formará aí dentro do hexágono 6 triângulos. E podemos calcular pela altura do triângulo, calculando a área do triângulo e multiplicando por 6, que é a quantidade de lados, teremos a área do hexágono. Tendo a área do hexágono, nós multiplicamos pela altura do prisma e conseguimos achar o volume. Fica aí esse prisma hexagonal. Vamos agora falar sobre o cilindro. O cilindro podemos calcular o volume usando essa fórmula aqui. A fórmula para calcular o cilindro, que o volume é igual a o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura do cilindro. Essa é a fórmula para calcular, pois a área da base, a base é um círculo, e a área do círculo é π vezes raio ao quadrado. Qual é o raio do círculo, que é a base do cilindro? É 5 centímetros. Então 5 centímetros é o raio desse círculo e dessa base desse cilindro. Então veja só, o volume é a área da base. Primeiramente, a área da base do círculo, que é π vezes raio ao quadrado, que é um raio 5 centímetros. 5 centímetros vezes a altura, que é 12. Descobrimos a área da base, que é π vezes raio ao quadrado, e depois multiplicamos pela altura, vamos ter o volume do cilindro. Dessa maneira, o volume será igual a π. O valor do π é 3,14 vezes 5 ao quadrado, que é o raio, vezes 12, que é a altura. Então temos 3,14. 5 ao quadrado é 25, 5 vezes 5, 25, vezes 12. O volume é igual a 3,14, que é o π vezes 25, 78,5, vezes 12, que é a altura. Então o volume do cilindro será igual a 78,5 vezes 12, 942 centímetros cúbicos. É o volume desse cilindro. Então essa é a forma para calcular o volume dos cilindros
aqui fica a nossa aula de geometria espacial. Até a próxima aula.